Senausp desenvolve nova variedade de cana-energia. Senar, Sindicato Rural de Charqueada, e a CIP promovem curso de turismo rural para a região de Piracicaba. Café de Torrinha ganha selo de indicação geográfica e a agricultura brasileira que está ganhando espaço. Tudo isso você confere a partir de agora no TV USP Informa número 88, a revista eletrônica da TV USP Piracicaba. Fique conosco. Em parceria com o setor privado e com o apoio da FAPESP, pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o Senausp, aqui em Piracicaba, desenvolvem uma nova e promissora variedade de cana-energia. Confira! Conduzido pela equipe do professor Cássio Hamilton Abreu Júnior, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP em Piracicaba, o projeto de manejo de alta produtividade para a cultura da cana-energia, produção sustentável de açúcar, etanol e energia, promete promover um salto nos índices de produtividade da cana-de-açúcar e, consequentemente, de seus produtos derivados. O projeto conta com a parceria da FAPESP, da empresa Nucid e dos departamentos de Biosistemas e de Agricultura da Exalc. O projeto começou em 2018, as discussões com colegas da Embrapa, aqui da Exalc, do IAC, da Unesp, de como manejar a cana-energia, por ser um material diferente, né? Diferente da cana convencional, com potencial de produtividade de biomassa, a cana, vamos dizer, na faixa de 100 toneladas por hectare, a cana-energia do tipo 1, que é um material que tem um pouco mais de fibra do que a cana comum, mas teor de açúcar um pouco próximo da cana convencional, na faixa de 150 toneladas por hectare, e a do tipo 2, que é uma cana com muito mais fibra, e menos açúcar, podendo produzir até 200 toneladas por hectare. Mas há necessidade de se entender a adubação, qual a exigência nutricional dessa cultura, né? A tolerância, resistência à água, principalmente na questão do plantio, né? Como que seria esse primeiro plantio dela, em termos de exigências de adubação e como que seria a remoção dos nutrientes. A cultura ela tem potencial de incremento de produção, diferentemente da cana comum, que tem a primeira produção alta, depois vai diminuindo até o quinto, sexto ano. A cana-energia ela tem potencial de aumentar até o quinto ano e depois ir até o 15º ano, ainda com produtividade na faixa de 100 toneladas por hectare, o que é fantástico, né? Mas para que isso ocorra e o setor sucroenergético aceite, né, nós temos que indicar a ele qual que é a adubação correta, qual a exigência nutricional, né? Então esse é o nosso objetivo do nosso projeto. Aqui nós temos um experimento, é o primeiro experimento envolvendo a adubação nitrogenada, fosfatada e potássica, né? E também com irrigação. Nós temos aqui produtividade variando de 100 até 300 toneladas por hectare, dependendo do tipo de material, que depois, posteriormente, o pós-doc nosso aqui vai poder falar com mais detalhes. Então, há muito potencial de explorar esse material para bioenergia, para o potencial de descarbonização, de retirada de carbono e retenção, né? Mitigação de gases de efeito estufa, dos problemas de efeito climático. E o nosso projeto é suportado pela FAPESP, pelo Programa de Inovação Tecnológica e do Programa de Bioenergia da FAPESP, que nós agradecemos muito o suporte, né, e como a empresa Nucid, tá?
termos gerais, falando aqui um pouquinho sobre a cana-energia, né? A gente tem esses dois materiais que a gente vem desenvolvendo na nossa pesquisa, falando da Vertex 2 e a Vertex 3, são dois materiais bem distintos, com teores de fibras diferentes, com produtividade diferente. E uma outra condição que a gente vem trabalhando é a parte da água. Então, a gente tem basicamente 3 condições que influenciam na nossa produtividade. A primeira delas é a componente nutricional, a componente hídrica, com irrigação ou a ausência de irrigação, e o material varietal. Em termos de produtividade, a gente pode destacar que os materiais que estão sendo irrigados, eles chegam à produtividade de até 300 toneladas por hectare. A nossa variação geral do experimento aqui está variando entre 145 toneladas a 300 toneladas por hectare. Já em número de plantas ou em número de culmos, como a gente costuma representar, em número de metros lineares, né, a gente tem uma variação aí entre os irrigados e o sequeiro, chegando aproximadamente de 35% a 40%. O que isso significa? Que a gente consegue colocar um número bem maior de colmos por unidade de área. Isso para eficiência agronômica, eficiência produtiva é muito importante. Quando a gente está falando de eficiência do uso dos recursos colocados nesse sistema, a gente tem grandes vantagens e alguns pontos a serem considerados. Eu falo que há algumas limitações. Uma dessas limitações é a quantidade de fibra que esses materiais têm. No entanto, quando a gente observa esse ponto, ele pode ser observado como um lado negativo, mas também um lado positivo quando a gente enxerga a possibilidade de produção de etanol de segunda geração, com o uso desses materiais para a produção de energia, até porque hoje a maioria das unidades já existe sistema de cogeração. Em termos de variedade, a gente já consegue mostrar que a variedade 2, que é um material que apresenta um teor de fibra até um pouco mais elevado, vem apresentando uma produtividade até um pouquinho mais alta, não é muito, algo em torno de 10% a 12%. Nos materiais de sequeiros, é algo que também está nos enchendo os olhos, porque mesmo sendo uma condição, como a gente pode observar aqui, sendo bem produtiva, ela fica muito mais produtiva que os materiais encontrados com cana-de-açúcar. Só para a gente ter uma ideia, a cana-de-açúcar hoje está em torno entre 80 a 90 toneladas por hectare. Obviamente isso é uma média nacional, uma média do estado de São Paulo, só que quando a gente olha os nossos piores tratamentos, mesmo na condição de sequeiro, a gente está chegando a em torno de 145 toneladas. Então isso é quase que o dobro do que a gente está tendo em termos nacionais. Então isso nos dá uma perspectiva de um ganho bem expressivo, além de a gente conseguir ter um material que consiga ser mais competitivo. Mas a gente não está querendo substituir a cana-energia por cana-de-açúcar. A gente tá mostrando a possibilidade de utilizar um novo material e, consequentemente, desenvolver o manejo o mais adequado possível para que esses materiais consigam ser responsivos e com uma boa produtividade, além de estar contribuindo de forma muito interessante para a pegada de carbono, né, que é um ponto muito importante dentro da nossa pesquisa, e enxergar esse potencial de captar esse CO2 e trazer uma pegada mais sustentável para dentro de um setor tão importante como esse para o estado de São Paulo e para o Brasil. O turismo rural é um importante segmento da indústria do turismo no Brasil e no mundo. E Piracicaba está de olho no potencial do setor. Por isso, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a ACIP, o Sindicato Rural de Charqueada e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, capacitam atores locais para desenvolver e explorar oportunidades na região.
Segundo dados da pesquisa Demanda Turismo Rural, realizado pela Sprint Dados em parceria com o Ministério do Turismo e a Rede Turismo Rural Consciente, a proximidade com a natureza é o principal atrativo para a maioria dos chamados turistas rurais. Além disso, a modalidade se consolidou após a pandemia como uma opção atraente para quem busca escapar do estresse urbano. De olho nessa tendência, um grupo diverso formado por produtores rurais, artesãos e profissionais de turismo participa das atividades de capacitação ofertadas pelo Programa de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Charqueada e a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a ACIP. Inicialmente foi feito um contato com a prefeitura do município de Piracicaba para a gente trazer esse programa junto com a associação comercial. A ideia era juntar um grupo de empresários rurais que estão interessados em desenvolver o turismo na propriedade e durante 9 meses a gente realiza um programa de capacitação, divididos em módulos de introdução para apresentar o que é o turismo, como essa atividade se desenvolve, para depois a gente entrar nos módulos específicos, onde a gente trabalha com hospedagem, com alimentação, com venda de produtos e o agroturismo em si. Aqui é um grupo bem diverso. Nós já temos pessoas engajadas no turismo, de bairros que já têm uma vocação turística, como é o caso de Santa Olímpia e Santana, e temos pessoas que vieram aqui para desenvolver uma nova atividade, para agregar valor na propriedade rural e para entender como que eu desenvolvo essa nova atividade econômica. Conversamos com 2 alunos do curso que ilustram bem essa diversidade citada pelo professor Eduardo. O artesão Daniel André Duarte e a comerciante Solange Stênico Dias, ambos empolgados com as possibilidades que a área oferece. Eu, a cada dia que venho, a minha curiosidade se renova, porque são tantas informações e, nossa, assim, eu venho com uma expectativa, isso é importante, né? Que as expectativas eu realmente tenho, mas interessante como o curso em si supera. Questão de variedade, tanto na qualidade das informações passadas, quanto realmente na variedade das experiências trocadas entre os alunos e também a partir do professor, principalmente. Como a gente tem visto uma tendência grande, um crescimento no turismo rural, e como o nosso bairro é um bairro rural, que tem muita gastronomia, muita cultura, muito turismo de aventura, e a gente está tentando abrir um negócio lá. Então a gente buscou um curso para ter uma capacitação para melhorar o nosso empreendimento. Um dos objetivos finais do programa é a gente montar uma rede de cooperação turística, né, dessas propriedades que já se estruturaram como produto. Aí sim, com a ideia de aumentar o tempo de permanência do visitante através da formação de roteiros de 1 dia, de 2 dias, final de semana, um feriado prolongado. Mas o programa vai além desse primeiro curso. Estão previstas também outras iniciativas de capacitação para essa turma, além da oferta de novas turmas da formação inicial para os demais interessados. O Sindicato Rural de Charqueada é o responsável por trazer essas ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui para a região. Nós estamos vendo a viabilidade de um segundo grupo aqui para Piracicaba para o ano que vem, e para esse grupo nós temos cursos pontuais complementares. Então, certamente ano que vem nós teremos um curso de monitoria em turismo, para que o proprietário aprenda a conduzir as pessoas dentro da propriedade, um curso de turismo pedagógico, para que a gente consiga trazer as instituições de ensino para atividades práticas pedagógicas nessas propriedades, e um curso de promoção e comercialização de destinos turísticos, mais voltado hoje para o meio digital, para que eles consigam também posicionar e comunicar os seus produtos aí nas mídias digitais e outros canais de comunicação.
TV USP Informa número 88 vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí, porque ainda tem muita novidade. O TV USP Informa número 88 está de volta e agora você vem conosco até a cidade de Torrinha, na Serra do Itaqueri, para conhecer um pouco da relação histórica da cidade com a produção de café e também sobre a sua mais recente conquista, o selo de indicação geográfica. Uma comunidade centenária reunida em torno de uma paixão que atravessa gerações. A cidade de Torrinha, no alto da Serra do Itaqueri, região central do estado de São Paulo, reúne dezenas de famílias dedicadas à produção de um café que, por gerações, aprimorou sua qualidade e se tornou um produto reconhecido pelo seu sabor. E que agora obtém o selo de indicação geográfica, atestando a sua origem e ampliando as possibilidades de agregar valor ao produto. A história de Torrinha com o café é uma história visceral. Ela começa com a estação ferroviária e a vinda dos imigrantes em 1886 e de lá para cá ela só melhora. A minha história com café vem desde os meus bisavós que vieram da Itália e chegaram aqui nesse município. A gente não tem uma data assim certinha, mas em torno de 1900 mais ou menos por aí. E tudo aí começou a história com café, né? Eles começaram a produzir e nós estamos aqui até hoje produzindo café. Como resultado desse trabalho coletivo e com a chegada de parceiros como o Ministério da Agricultura, a Exalc, a APTA, o Sebrae e tantos outros, a busca do reconhecimento através da obtenção do selo de indicação geográfica ganha um novo capítulo. Bom, indicação geográfica tem a ver com extrair valor de uma determinada região, né? E como que ela consegue? Pela notoriedade. Pode ser o que a gente mais conhece, o que mais tem, são os produtos, as commodities, né? Então, café não é café, né? Mas o café da região X, por condições edafoclimáticas, por condições de processo, né, de produção, né, inclusive de notoriedade na especificidade, né, que dá características ao produto, né? Então ela está no terroir, né, na terra, ela está no produto e ela está nas pessoas. Com a indicação geográfica, eu acredito que o nosso café vai ser mais reconhecido, mais conhecido. Porque muita gente não sabe assim nem onde fica o município de Torrinha. E com o IG, isso acredito que vai mudar. Isso vai trazer melhor rendimento para nós produtores e também para o comércio local, né? O clima é agradável, se produz muito cafés bons, né? Até que vários do município já conseguiu classificação entre os melhores do estado de São Paulo nos cafés, né? Então, a gente acredita muito que a agregação de valor vai ser nesse sentido, das pessoas quererem conhecer, querer tomar, querer participar desse processo virtuoso aqui no município de Torrinha. A expectativa é que consiga melhorar, né? Levar o nome mesmo de Torrinha, né? Toda a beleza dessa história você conhece mais a fundo através da última edição do nosso programa Especiais TV USP, já disponível na nossa programação e também no nosso canal oficial do YouTube. Confira lá que vale muito a pena.
A agricultura brasileira foi para o espaço. Em um evento na cidade de São José dos Campos, pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento debatem iniciativas conjuntas para levar a agricultura brasileira lá para cima. E a Exalc é parte integrante dessa iniciativa. Plantar e colher no espaço. Durante 3 dias, pesquisadores de diversas partes do mundo ligados à agricultura e à tecnologia espacial se reúnem aqui no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos para debater o futuro da agricultura fora da Terra. Trata-se do primeiro simpósio internacional para a agricultura espacial. O CIAI, a primeira edição, né? Esse CIAI, ele está mostrando tudo que a gente está fazendo com relação à agricultura espacial. Então, a Embrapa, a Exalc, outras universidades, vários pesquisadores do exterior estão participando, ajudando nesse encontro científico, né? Inclusive, nós temos aluno nosso de doutorado que vai apresentar trabalho hoje, né, no pôster, são de posters. A gente começou desde 2020, né, com aquele desafio para a produção de alimentos no espaço, e a gente pode ver aqui o equipamento, que é a criação de um clinostato. A gente, tanto a parte de transporte e preservação de germoplasma in vitro, a gente desenvolve equipamentos que estão patenteados hoje, e também aplica a técnica de desenvolvimento de plantas em microgravidade a partir de clinostato. E quais são os grandes desafios de produzir alimento no espaço, na visão de pesquisadores como o senhor? Hoje a gente estava discutindo que essa interação é muito boa, né? Então a gente tem o INPE, tem a Embrapa, tem o CTI de Campinas, né? Que tem tecnologia, porque os requerimentos são muito complicados, né? Você mandar um material para o espaço é muito caro. Os equipamentos são diferenciados, a gente tem que proteger uma tripulação no espaço, por exemplo, então tudo tem que se ajustar, e principalmente a planta, né? A planta tem que estar adaptada às condições do espaço. Por isso que a gente faz esse trabalho básico com os clinostatos, para entender como é que a planta funciona em ambiente de microgravidade. Durante muito tempo se trabalhou nessa parte de Spacing Farm buscando alternativas em relação à parte alimentar. Então, milho, trigo, alface, tomate. E nesse sentido são culturas que tem essa parte alimentar e justamente você conseguir aproveitar os espaços pequenos que tem na estação espacial, em espaçonaves, justamente para você otimizar a produção de alimento. Entretanto, agora com essa maior perspectiva de bases na Lua, em Marte, em viagens de longa duração, então apenas você fornecer alimento se torna um pouco limitante, porque além da comida você vai precisar de materiais e medicamentos. Nesse sentido, a minha pesquisa busca inserir as plantas medicinais nesse meio. Então, além de elas terem o diferencial, né, de você serem plantas resilientes e mais terem uma plasticidade para essas condições mais adversas, você tem a outra parte que seria o fornecimento de bioinsumos, né, os compostos ativos. Então, nesse sentido, você conseguiria utilizar os conhecimentos que a gente tem aqui na Terra, nessa parte de extração, isolamento, concentração e a produção de medicamentos, associado com essa produção da matéria-prima in situ. Então, em Marte ou em outras bases, né, em outros planetas. Então, nesse sentido, você conseguiria associar tanto a produção de compostos ativos in situ, como aproveitar essa parte da rusticidade desses materiais, que seriam um diferencial muito grande para essas condições adversas do espaço. Bom,
Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e agradecemos muito pela sua companhia até aqui. Lembramos que a sua opinião é muito importante para nós, então envie suas dúvidas, suas críticas, seus comentários, sugestões através dos nossos perfis nas redes sociais. São todos sempre muito bem-vindos. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!